Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Fazendo um pequeno recado, vou até botar aqui, ó, na nossa aula. Vocês têm um prazo para poder entregar as atividades que foram postadas lá no Google Classroom e as devolutas, né? No nosso caso, a gente não teve as devolutas, né, do primeiro bimestre, exatamente porque vocês não haviam visto antes o conteúdo. Então a nota ela vai ser baseada na devoluta, acho que do primeiro bimestre, mas vai ser baseada principalmente nas atividades que estão sendo passadas no Google Classroom, tudo bem? Então tem que entregar isso até o fim de abril. Para quê? Para que eu possa fechar as notas e lançar no boletim. Então as notas do boletim, ou seja, notas do primeiro bimestre, serão baseadas nas atividades entregues. Então, todas as atividades que a gente está passando, elas vão contar para o nosso bimestre. Então, tem que entregar, tudo bem? Dá mole não. Então, o que a gente veio vendo nas últimas aulas? Vimos a parte de queda livre, lançamento oblíquo, e começamos a entrar no nosso segundo bimestre, né? Com a parte de grandezas físicas e tudo mais. Grandezas escalares, vimos o que é um vetor, ou seja, o que é um vetor? Vetor é um cara que ele vai apresentar três pontos: direção, sentido e intensidade. Ou seja, o que é a direção? Direção é uma linha que ela vai conectar dois pontos, norte e sul. O que é um sentido? Se você está indo nessa linha, se você está voltando. Uma linha de trem, por exemplo. Você está indo na linha de trem, você está voltando na linha de trem. E a intensidade vai ser a velocidade desse vetor. O quão rápido eu vou. Tudo bem? Aprendemos a somar vetores, ou seja, a soma de um vetor nada mais é do que eu pegar o início de um e conectar com o fim do outro. Ou seja, é como se fosse uma trilha do tesouro. Então eu pego um caminho e sigo ele. E o que seria subtrair um vetor? Subtrair um vetor nada mais é do que eu fazer o meu vetor com sentido contrário, ou seja, meu vetor B está indo, meu vetor menos B está voltando. Simples. Então eu vou somar com o meu vetor menos B. Então seria A menos B, ou seja, A menos B. Então vou ter meu vetor D. Quando eu tenho vários vetores, é só somar normalmente. Outra forma de representar isso é através dos vetores que eu tenho, das componentes que eu tenho, em x e em y. Ou seja, em x eu conto quantos quadrados eu vou ter. Então, por exemplo, o meu vetor A ele andou 2 quadrados na direção x. E aqui ele andou 2 quadrados na direção y. Nosso vetor D aqui, ó, que eu acabei não conectando aqui no caso, e como que ele vai ser? Ó, eu andei um quadrado para a esquerda, então é negativo, então é menos 1. E eu andei 2 quadrados para baixo, então menos 2 no y. Ou seja, é assim que funciona. E aí, como que eu faço para somar um vetor? Simples, eu vou somar x com x e y com y. E aí eu vou ter o meu vetor que eu quero somar ele. Então, eu passei o dever para casa, né? Para a gente poder fazer essas operações desse vetor. E é não só a gente vai continuar vendo isso, né? E eu vou, conforme for passando, a gente vai falando, né? Então vamos lá. Eu preciso identificar o tamanho desse vetor. Então eu vou olhar a quantidade de quadrados que ele anda em x, ó, e a quantidade de quadrados que ele anda em y. Ele anda 2 quadrados para frente e ele anda 3 quadrados para cima. Então o tamanho do meu vetor é 2, 3. Existe uma forma de eu simplificar esse vetor? Outra forma de eu dizer existe, que eu vou botar aqui, ó. Eu posso botar o que a gente chama de vetor unitário. O que é um vetor unitário? Vetor unitário é um vetor que ele tem um quadradinho só. Então, na direção x a gente chama ele de i,
Na direção J, na direção Y, a gente chama ele de J. Então, a gente pode representar esse vetor, né, muitas das vezes como sendo o vetor IJ. Como que eu ficaria então esse cara? Ficaria 2 quadrados na direção I, 2 quadrados na direção I, mais 3 quadrados na direção J. Ou seja, eu andei 2 para frente e 3 para cima. Né? Tanto que se a gente for calcular aqui, ó, dá exatamente isso. Ó. 1, 2, 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. Dá certinho o que a gente quer. Certo? Então, vamos lá. Nosso vetor B, como que vai ficar? Nosso vetor B, ele anda 1 quadrado para frente, então 1, e ele anda 2 quadrados para baixo, então menos 2. Como que eu escreveria isso em termos de IJ? Simples. O primeiro eu vou chamar de 1i, ou se quiser só botar aí também serve, menos 2j. Percebe como é simples? Né? Então, em muitos casos, ele pode aparecer desse jeito como desse jeito. Nosso vetor C, apenas reestruturando. O vetor C ele é 1 quadrado para a esquerda, então ele é menos 1, e 1 quadrado para cima, então 1. Como que eu escreveria isso? Menos 1i mais 1j. Ou, se quiser, pode escrever menos i mais j. Também serve. Como que eu vou fazer as somas dos vetores? Então, aqui eu dei um exemplo de algumas somas, né? E a gente viu que é simples, é só fazer i mais i e j mais j. Então, como que vai ficar esse vetor A? No lugar do meu vetor A, meu vetor E, desculpa. No lugar do nosso vetor A, eu vou botar quem? Vou botar 2 e 3. No lugar do meu vetor B, eu vou botar 1 e menos 2. Então, a partir daí é só fazer a soma. 2 mais 1, que ele está considerando o tamanho. 2 mais 1, 3 menos 2. Ou seja, vou somar i com i, j com j, ou x com x, y com y. Então, posso dizer que o meu vetor final ele vai ser exatamente quem? 3, 2 menos 1, 3 menos 2 dá 1. Então, o meu vetor ele vai ter um tamanho de 3 e 1. Posso até verificar. Ó. Se eu movimentar ele aqui, ó, botar esse cara aqui no cantinho. Então, aqui ó, tem o meu vetor. Ó. Ele andou 3 para frente e 1 para cima. Esse aqui vai ser o meu vetor. É. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Ele está salvando. Certo? Então vamos para o próximo. O próximo. Opa. Ah, tá, porque eu joguei lá na frente. O próximo é C mais B. Então, C mais B. Então, vou chamar esse cara aqui de F. C vale quanto? C vale menos 1 e 1. Quanto que vale o B? Vale 1 menos 2. Então, mesmo prazo. Menos 1, mais 1, 1 menos 2. Isso aqui vai dar, então, menos 1 mais 1, 0. 1 menos 2 vai dar menos 1. Então, significa que o meu vetor F vai ser exatamente ali, ó. Meu vetor A, eu vou deixar ele de cantinho. Eu peguei o meu
meu B e somei com C. Então ele vai ser exatamente assim. Então ele vai ser um vetor que ele vai dar um quadradinho para cima. Olha lá. Tudo bem? Então, achei o tamanho do meu vetor. Vamos para o nosso último, que é o G. Então, o G é C menos B mais A. O que eu vou fazer? Em vez de eu ficar escrevendo assim entre parênteses, eu vou botar esses números aqui, ó. Mas a ideia é a mesma. Tudo bem? A gente vai ver que não tem nenhuma diferença. Então, C, meu C vale quanto? Menos I mais J. Quanto que vai valer meu B? Meu B vai valer I menos 2J. Só botei entre parênteses porque tem o sinal de menos aqui, ó. Mais A, mais 2I, mais 3J. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar quem tem I, quem tem J com quem tem J. Ou seja, vai ficar... No I vai ficar menos 1, menos com mais vai dar menos 1. E aqui vai dar 2, mais 2. E no nosso J eu vou ter 1, menos com menos vai dar mais 2, mais 3. Então, vê se eu não consigo simplificar e ver que vai dar a mesma coisa. Vou botar no cantinho. Então, vai ficar menos 1, mais 2, 0. Então, esse cara vai dar 0. Vou botar até aqui o 0, para depois a gente substituir. 1 mais 2 mais 3, 6. Então, o meu vetor ele pode ser escrito como 6J, ou se quiser escrever ele, também serve como 0 e 6. Então, será que é verdade? Vamos fazer a conta. Então, eu vou pegar C menos B. Então, vou deixar o B aqui no canto. Então, menos B é a mesma coisa que o B, só que ao contrário. Certo? Meu C está aqui no canto. Então, vamos lá. Meu A também está aqui no canto. Então, vai ser A. Lembra que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu vou fazer A menos B. Como ele vai dar 6 quadrados, vai ficar um pouco grande. Mais C. Repara que aqui, ó, por mais que eu tenha trocado, não vai fazer diferença por onde eu comecei. Se eu fizesse C menos B mais A, ou seja, começasse do C, daria no mesmo. Repara que eu continuo dando a mesma coisa. Ó. A menos B, então aqui eu vou botar menos B, mais C. Então, meu vetor ele vai começar daqui, vai até aqui. E ele vai ser o quê? Ele vai ter exatamente... Ele vai dar 6 quadrados para cima. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente o que a gente está vendo. Ó. 6J. Certo? Então vamos lá. Dúvidas? Tranquilo? A gente viu, aqui a gente tem a direção e sentido, mas não tem o módulo dele. Como que eu acho o módulo? O módulo de um vetor eu faço achando Pitágoras. Então imagina que eu tenho aqui um vetor, meu vetor A, certo?
Como que eu vou calcular esse vetor A? É só olhar, ó, eu vou ter um triângulo se formando aqui, ó, um triângulo equilátero, ó, né? Ou seja, eu vou ter exatamente algo parecido com isso aqui, ó. E aí, qual é a grande sacada? Nesse meu triângulo, eu vou ter que um lado é o que eu quero descobrir, que é meu A, né? Deixa eu botar aqui sem um fundo. E o próprio vetor em si. Eu mudo de cor. Então eu vou ter que esse cara aqui vai valer 3, né? Porque são 3 quadrados. Esse outro cara vai valer 2, que são 2 quadrados. Então, como que eu vou resolver essa relação? Né? Eu sei que o meu vetor A ele é composto de 3 e de 2. Eu vou resolver ele fazendo Pitágoras, né? Não é assim que a gente faz para poder achar esse cara? Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma ao quadrado dos catetos. Né? Então aqui é 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Ou seja, eu vou ter aqui ó, 4, 9, 4 mais 9 vai dar 13. Então, como eu tenho que achar o valor de A, não o valor de A ao quadrado, eu jogo a raiz nesse cara. Então vai ter a raiz de 13. Se quiser, eu ainda posso até calcular para ver quem vai ser esse cara. Né? Geralmente, quando a gente fala de uma questão onde tenha módulo, a gente costuma aparecer o valor assim, ó, entre barras. Né? Então, só vendo aqui a raiz de 13, 3,6. Então significa que se eu pegar uma régua daqui até aqui, ele vale 3,6. Tudo bem? Então a gente tem aqui, ó, como que eu faço uma componente de um vetor? A componente de um vetor ela é muito importante para caso eu queira decompor ele. Então, por exemplo, eu tenho um vetor que tem o tamanho A e eu decomponho ele em uma direção x e uma direção y. O que eu quero dizer com isso? Eu posso dizer que o meu vetor A ele vai ser a soma de x mais y. Mas quem é exatamente x, quem é exatamente y? Para eu fazer isso, eu tenho que utilizar relações trigonométricas como seno, cosseno e tangente. Né? Senão eu não consigo resolver. Então eu vou imaginar que esse lado é um A, esse lado é um B e esse lado é um C. Como, lembrando lá um pouquinho, como funciona o seno, cosseno e tangente? São formas de eu relacionar os lados com base no ângulo que eu tenho aqui. Então, olhando para essa figura, o que eu consigo observar? Que o seno ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é esse cara aqui. Cateto oposto é o nosso B. No nosso caso, nosso cateto oposto é o AY. Quem é a hipotenusa? É o lado maior, que representa o A, representa o A. Então, seno é a Y sobre A. Quem é o cosseno? Cateto adjacente, que é o C, dividido pelo A. No mesmo caso, no nosso cateto adjacente é o AY, dividido pelo A. E aí, o que eu vou fazer com isso? O A está dividindo, o A vai passar multiplicando. Então, eu vou ter essa sacada aqui. Ó. Quando o A passa multiplicando, eu vou ter exatamente isso aqui. Ó. Que o meu AY ele vai ser o A vezes o seno do ângulo.
E o meu AX... Ah, fiz besteira. Não. Meu AY, ele é o A vezes o seno do ângulo. E o meu AX, ele vai ser o A vezes o cosseno do ângulo. Então, só para a gente ter uma ideia de como isso aqui poderia ocorrer, a gente tem a seguinte situação. Então, vamos dar uma olhada nesse exemplo. Calcule o meu AX e meu AY, sabendo que o tamanho desse vetor é 15, ou seja, se eu pegar uma regra daqui até aqui, é 15. O ângulo com eixo X é 30. E eu tenho as duas fórmulas. Como que eu vou fazer? Sempre quando ele der um ângulo, calcular seno e cosseno, existe uma tabela onde eu consigo tirar esses valores, que é exatamente essa tabela que eu tenho ali. Ó. Então, para resolver, é bem simples, só substituir. Ó. Quem é meu AY? Meu AY é 15 vezes... Quem é o seno do ângulo? Seno de 30, ó, seno de 30, meio. Então, no lugar de seno de 30, eu vou botar meio. Então, vai ficar 15 dividido por 2, 7,5. Então, significa que o tamanho do meu vetor em y é 7,5. Como que eu calculo o tamanho do meu vetor em x agora? Então, vamos lá. Fazendo aqui paralelo. Eu vou ter 15. Quem é o meu cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Né? Essas tabelas são exatamente para isso, para a gente poder consultar. Conforme você pega noção, você vai acabar acostumando. Mas, então vai ficar 15 raiz de 3 sobre 2. Se quiser, eu posso simplificar isso. Então, simplificando, vai ficar raiz de 3 é 1,7 vezes 15 dividido por 2. 12,99. Então a gente obteve exatamente o meu valor de x e meu valor de AY. Certo, gente? Dúvidas? Então, para casa, vamos ter umas questões referentes a isso. E a gente termina esse conceito de vetores e na próxima aula a gente já começa a parte de forças. Não esqueçam de mandar as atividades, que o prazo está correndo. Lembrando que as notas ela fecha com base nas atividades entregues até abril. Então, como existem atividades que vieram antes de abril, né, por exemplo, a parte de vetores, embora seja do segundo bimestre, ela veio antes de abril. Então, ela também conta para a primeira nota. Tudo bem? Não esqueça de mandar. Esse caso dessa atividade, não, porque ela já está muito próximo de abril e fica muito puxado para vocês mandarem. Certo? Mas não esqueçam. Tudo bem, gente? Então a gente termina por aqui. Até a próxima.